Gente, nessa segunda aula nós vamos falar sobre macro e micronutrientes para a gente saber a diferenciação dos macro e dos micronutrientes. Vamos falar um pouquinho sobre as leis da alimentação, porque existem algumas leis, alguns tratados que falam sobre o processo de alimentação e digestão. E vamos estudar também alguns métodos de cálculo para avaliação do estado nutricional do indivíduo. Quando a gente olha assim uma pessoa, aquela pessoa muito magrinha, muito caquética, não é? Que não desenvolveu muito tecido gorduroso ou muito tecido muscular, então a gente logo vê que é uma pessoa que tem uma deficiência nutricional. É uma pessoa que tem uma deficiência ali a nível de micro e macronutrientes e que vai necessitar ali de uma reposição e de uma dieta apropriada para fazer com que ganhe peso. E por outro lado, quando a gente vê aquelas pessoas com excesso de peso, obesas, muito gordas, que estão lutando aí diariamente para perder peso, a gente vê que isso também é uma doença, né, uma patologia do sistema endócrino, a questão da obesidade mórbida ou obesidade crônica, que também tem acarretado muitas pessoas pelo mundo. Então vamos iniciar essa aula falando para vocês sobre essa diferenciação. O que são macronutrientes e o que são micronutrientes. Os macronutrientes, eles são moléculas que ajudam a fornecer energia ao corpo e eles necessitam ser ingeridos diariamente numa quantidade maior. Ou seja, os macronutrientes, eles são aquelas substâncias mais importantes para o corpo e que, devido à sua importância para a produção de energia e de calorias necessárias e suficientes ao organismo, elas necessitam ser ingeridas em maior quantidade. Como, por exemplo, de macronutrientes, nós temos água, carboidratos, gorduras e proteínas, que além de serem moléculas grandes a nível fisioquímico, ou seja, se a gente pegar a composição química de uma proteína, ela é uma molécula grande. Então é por isso que ela é macro, ou seja, macronutriente. E além de ser grande na sua composição química, ela necessita ser ingerida constantemente, diariamente, para poder manter a boa nutrição e também manter as reservas de energia para o indivíduo. Então, macronutrientes, entendam, são moléculas que, além de ser grandes na sua composição química, elas são moléculas essenciais e que devem ser ingeridas em grandes quantidades diariamente. E nós temos os micronutrientes, que são moléculas, são substâncias que devem ser diariamente ingeridas, mas em pequenas quantidades, porque se elas forem ingeridas em grande quantidade, poderão promover uma intoxicação alimentar no indivíduo. Como exemplo de micronutrientes, nós temos vitaminas, alguns sais minerais e alguns aminoácidos menores, que aminoácidos são pequenas moléculas que vêm das proteínas, ou seja, quando ocorre a quebra das proteínas, geram substâncias e moléculas ainda menores, que são os aminoácidos. Então, eles também são classificados como micronutrientes e, devido à sua importância epidemiológica, eles devem ser ingeridos também diariamente, porém em uma menor quantidade do que os macronutrientes. Existem muitos alimentos, fontes de macro e de micronutrientes, né? Vocês veem aí no slide, na ilustração, nós temos a maioria das frutas, elas contêm micronutrientes, como abacaxi, mamão, laranja, nós temos uva, melão, melancia, acho que isso aqui é uma pera também, banana. A banana ela é muito rica em sódio e potássio, que são micronutrientes, ou seja, devem ser ingeridos com uma certa cautela, não em excesso ali ao longo do dia. E como exemplo de macronutrientes, nós temos os carboidratos, que estão muito presentes nas massas, como o macarrão, a massa de milho,
também arroz integral ou não, contém macronutrientes e proteínas que estão presentes no ovo, na carne, nos peixes e também no queijo e derivados do leite. Nós temos algumas proteínas importantes, que são macronutrientes que precisam ser ingeridos diariamente pelo indivíduo. E como macronutrientes, nós temos também gorduras, como por exemplo castanha do Pará, ou castanha tradicional também, né, de caju. Nós temos o abacate, que é uma fruta rica em lipídio, ou seja, em gordura também, que é importante para a questão do metabolismo do nosso corpo. Passando desse tema, né, de macronutrientes e micronutrientes, vamos agora falar um pouquinho sobre as leis da alimentação. São 4 as leis da alimentação: a quantidade, a qualidade, a harmonia e a adequação. Vamos falar um pouquinho sobre a lei da quantidade. A quantidade dos alimentos ela deve ser suficiente para cobrir as exigências energéticas do organismo e manter em equilíbrio seu balanço hídrico. Por exemplo, por que é que muitas vezes a gente vê aquelas crianças magrinhas que têm dificuldade em pegar peso, mesmo mamando, que a gente vai ter uma aula só sobre a amamentação, para falar para vocês da importância do aleitamento materno, exclusivo até o 6º mês de vida da criança, e mesmo mamando, e às vezes até mesmo a mãe já incrementou uma alimentação ali, ou seja, paralelo à amamentação, a criança já come papinhas, já come sopinhas de verduras e de legumes, e tem uma dificuldade ali em ganhar peso. Por quê? Porque essa lei da quantidade ela não está sendo seguida. Por exemplo, recomenda-se, vocês podem ver no Guia de Alimentação Saudável da População Brasileira, que eu também disponibilizei para vocês nessa aula de hoje, que o brasileiro ele faça no mínimo 3 e no máximo 6 refeições diárias. Isso intercalados entre as refeições principais e os lanches. Mas pessoas que têm um baixo poder aquisitivo, que realmente passam necessidade, que não têm uma fonte de alimento, uma fonte calórica suficiente para suprir as suas necessidades básicas, essas pessoas elas vão estar infringindo essa lei da quantidade, porque não haverá alimentos e porções de alimentos em quantidade suficiente para manter essa reserva energética ali dos nutrientes para aquela pessoa. Então, essa lei da quantidade ela vai estar sendo deficiente. E essa lei ela preconiza de não haver excessos também, não é? Que essa pessoa não exagere, não coma muito durante o dia e que essa pessoa também não coma pouco, porque tanto os excessos quanto a deficiência irão gerar desequilíbrios metabólicos, endócrinos e outros problemas de saúde em virtude dessas condições. Todavia, cada indivíduo necessita de quantidades específicas para manter o funcionamento orgânico, que significa suprir as energias e manter a saúde. Então, com relação a essa lei da quantidade, eu queria só frisar aqui para vocês compreenderem bem esse conceito. As pessoas, durante o dia, necessitam de uma quantidade suficiente de alimentos, não mais e também não menos, porque tanto o excesso quanto a falta dessa fonte calórica vão promover problemas de saúde ao indivíduo. Com relação à lei da qualidade, ela diz o seguinte: a alimentação deve ser completa em sua composição para ofertar ao organismo todas as substâncias que o integram. A variedade de alimentos e nutrientes deve fornecer esses nutrientes necessários ao bom funcionamento do corpo. A variedade é indispensável a uma nutrição adequada. Gente, com relação a essa lei da qualidade, para vocês compreenderem bem, vamos pegar aqui uma criança que durante o dia só come miojo. A mãe só o que prepara para aquela criança é miojo, que a gente sabe que o miojo não tem nenhuma reserva nutritiva eficiente. E vamos pegar uma outra mãe que dá ao seu filho
porções diárias de frutas, verduras, leguminosas, tubérculos. Suponhamos que já seja uma criança maiorzinha, de 6 anos de idade. Vamos comparar essas duas situações. A criança que só come miojo e a criança que come essas outras fontes de alimentos benéficas, esses alimentos que fazem o bem, né? Como fontes de frutas, verduras, vitaminas, carboidratos. E aí, se a gente fizer uma comparação com relação à lei da qualidade, aquela criança que só se alimenta de miojo, ela vai ter uma deficiência nutricional e imunológica maior do que aquela criança que tem uma alimentação saudável. A criança que tem uma alimentação saudável vai ter um crescimento e um desenvolvimento adequados para a idade, para a altura, para o peso. Vai ter as funções cognitivas melhoradas, ou seja, é uma criança que vai aprender mais. Na escola, ela vai ter mais concentração, ela vai ter melhor desempenho do que uma criança mal nutrida. Então, essa é a preocupação também dos governos, por exemplo, em manter a merenda escolar. É fazer com que a criança ela tenha, no mínimo, 3 refeições de qualidade no período escolar, né? Sobretudo se aquela criança estudar período integral, manhã e tarde. E aí, a proposta seria essa, oferecer alimentos bons, seguros e de qualidade, seguindo aqui a lei da qualidade da alimentação. Com relação à lei da harmonia, vamos lá, o que é que essa lei diz? Que a quantidade dos diversos nutrientes que integram a alimentação deve guardar uma relação de proporção entre si. Para que o nosso corpo absorva e utilize corretamente os nutrientes, é necessário que se encontrem em proporções adequadas. Quer dizer, a lei da harmonia significa dizer o seguinte, que dependendo do tipo de alimento, ele poderá ser ingerido de forma mais constante, ou seja, a pessoa ela pode ingerir mais vezes aquele alimento durante o dia, e outros alimentos aquela pessoa só poderá ingerir uma única vez. Por exemplo, se a gente oferta ao longo do dia muitos doces a crianças, a gente sabe que o doce promove, além de uma série de alterações metabólicas, o próprio diabetes. Então, sabendo que o doce é prejudicial, a gente deve restringir, ou seja, deve ingerir o mínimo possível para evitar ali a propagação, para evitar um descontrole nutricional. Em compensação, vamos pegar outro alimento aqui benéfico, uva. É uma fruta que tem micronutrientes importantes e, com isso, também uma fonte de energia muito grande, muito importante para a criança. Então, o que é que a lei da harmonia diz? Vamos restringir aquilo que é mais prejudicial, ou seja, vamos pegar o doce da criança e vamos limitar ali, e vamos aumentar as porções dos outros nutrientes que são favoráveis, que são benéficos e que não trazem malefícios à saúde. Então, a lei da harmonia, ela vai ponderar entre os alimentos saudáveis e os alimentos que não são tão saudáveis assim. Com relação à lei da adequação, a finalidade da alimentação ela está subordinada à sua adequação ao organismo, o estado fisiológico, os hábitos alimentares, as condições socioeconômicas e algumas alterações patológicas que são alterações do indivíduo já doente. Então, o que é que a lei da adequação diz? Diz que junto com o processo nutricional existem outros fatores também envolvidos para o bem-estar da pessoa, como, por exemplo, as condições socioeconômicas, se é uma pessoa que tem condições favoráveis de comprar alimentos em quantidade e em qualidade suficiente. Também outros fatores, como os hábitos alimentares. Quais são os hábitos daquela pessoa? Ela se alimenta muito à noite, depois da hora da janta, ela ainda faz algum outro lanche, ou ela acorda de madrugada para comer, que a gente sabe que a alimentação nesses horários extremos promove um aumento exacerbado do sobrepeso, da obesidade. Então, os hábitos alimentares, eles também influenciam muito na questão da saúde nutricional da pessoa. E outros fatores, como também alterações patológicas. Por exemplo, uma pessoa que tem um problema digestivo,
Digamos que o paciente ele tem um câncer no esôfago. A gente sabe que ele não vai conseguir se alimentar de forma espontânea e de forma adequada devido àquela lesão, devido àquele câncer. Então, ali vai ter que ter uma série de cuidados e de restrições, como, por exemplo, passagem de sonda. Aquela pessoa vai poder se alimentar somente por uma sonda e isso vai restringir essa questão nutricional do paciente. Então, é a lei da adequação, de acordo com as situações e com os diversos fatores envolvidos juntos ao processo nutricional que irão ali ditar sobre a saúde nutricional da pessoa. O que é o peso teórico ou ideal? Peso teórico ou ideal é aquele peso em que o indivíduo deveria ter de acordo com o sexo, com a altura e com a estatura dessa pessoa. Que aí a gente calcula o IMC, que é o nosso próximo assunto para tratar aqui com vocês. Então, o que é o peso ideal? É eu pegar um indivíduo que tem, digamos assim, 1,70 m, ou seja, um indivíduo mais ou menos alto, é mediano, e eu distribuir o peso corporal de acordo com aquela altura daquele indivíduo. E existe aí um cálculo que eu vou ensinar a vocês, essa fórmula que é feito para a gente verificar o IMC e avaliar se aquela pessoa tem um bom estado nutricional ou se ela está com excesso de peso ou se ela está com peso deficitário. E aí, o método mais utilizado para o cálculo do peso ideal é o IMC. Normalmente, a gente não se preocupa muito com o IMC nos serviços de saúde, coisa que a gente erra pela omissão. Por quê? A partir do momento que eu peso o meu paciente e eu não extraio dele a altura, eu não vou ter como saber qual é o IMC dele. E eu também não vou ter como dar um diagnóstico assim nutricional de saber se esse paciente está com excesso de peso ou se ele está com alguma deficiência nutricional. Então, o IMC, ele é um cálculo que mensura, faz a medição do índice de massa corpórea. O IMC ele é mais conhecido pela Organização Mundial da Saúde para diagnosticar o sobrepeso e a obesidade, mas também ele dá parâmetros para saber se a pessoa está com peso bom, adequado, se ela precisa ganhar ou perder um pouco de peso, de acordo com o diagnóstico nutricional dela. Como é que a gente calcula o IMC? A gente pesa o paciente e a gente mede. Se for um paciente pediátrico acima de 6 anos, né, uma criança acima de 6 anos, 6, 7, a gente já pode pesar naquela balança normal do adulto, a balança que temos no postinho de saúde, que tem a plataforma embaixo e que tem um antropômetro para fazer a mensuração da medida também. E adultos também a gente já faz essa avaliação na balança do adulto. Se for uma criança até 2 anos, 3, 4, a gente pode ainda medi-la na balança pediátrica ou a balança neonatal se for um recém-nascido. E aí, se nós estivéssemos na modalidade presencial, eu iria agendar com certeza uma aula prática para a gente verificar todas essas questões. Como pesar corretamente, como obter a altura corretamente, como fazer a medida do perímetro torácico, do perímetro abdominal, as medidas da cabeça, né, que seria o perímetro cefálico. Mas aí, quando a gente retornar na modalidade presencial, com certeza vocês terão essa reposição dessas aulas. Para calcular o IMC, então, a gente pesa o paciente, obtém ali a medida, o valor do peso dele e a gente mede também a estatura. O que é que a gente faz? A gente multiplica o valor da estatura por ele mesmo. Por exemplo, o indivíduo mede 1,60 m. O que é que eu vou fazer? 1,60 vezes 1,60. Isso vai dar 2, alguma coisa. E aí a gente pega o peso, por exemplo, 57 quilos. Aí a gente divide 57 pelo valor da altura que foi multiplicado. E aí a gente faz esse cálculo e obtém o IMC, certo? Existe uma classificação padrão do IMC.
Por exemplo, o IMC deu tanto, então tem como a gente saber se a pessoa está acima do peso, se está abaixo ou se está com o peso adequado. Pensando nisso, eu disponibilizei para vocês também um material muito bom que tem a classificação do peso corporal de acordo com os grupos acompanhados. Então, por exemplo, vocês vão ver lá no documento a questão do IMC normal para gestantes, para mulheres não gestantes, para crianças de 0 a 5 anos, para crianças de 5 a 10 anos, para idosos, para adolescentes e para pacientes com alguma sequela ou com mobilidade física reduzida. Vocês terão essas tabelas, esses parâmetros, nesse documento que eu disponibilizei para vocês, certo? E não tem como eu mostrar aqui nessa videoaula porque o tempo é curto, a memória do celular também. Mas o que é que vocês vão fazer? Qual é o exercíciozinho, a tarefa de vocês de hoje? Fazer a leitura desse material que eu mandei para vocês e vocês vão ver lá alguns parâmetros. Não é preciso decorar. A partir de IMC acima de 25, a pessoa está sobrepeso. Acima de 30, a pessoa está obesa. IMC abaixo de 15, a pessoa está desnutrida ou muito abaixo do peso. Não, eu não quero que vocês decorem esses parâmetros, mas eu quero que vocês deem uma lida, uma revisada e façam o cálculo dos exercícios para calcular o IMC. De cada exercício que eu passei para vocês, vocês vão consultar essas tabelas de acordo com o grupo específico que eu citei no exercício. Vocês vão calcular o IMC dessas pessoas e vocês vão dizer se aquele IMC está normal, se está acima ou se está abaixo para aquela pessoa, né? Para aquele indivíduo. Falar rapidamente só sobre o IMC nos adultos, sabendo que nas crianças é muito importante a gente fazer esse cálculo também para avaliar ali e acompanhar o ganho de peso da criança. Mas no adulto, uma pessoa com IMC abaixo de 16, ela terá uma classificação de magreza grau 3, ou seja, é uma pessoa desnutrida. É uma pessoa que vai precisar ali de uma reposição de nutrientes muito grande, uma dieta específica e também a reposição de macromoléculas, proteínas e outras fontes de energia. Um adulto com IMC entre 16 e 17, ela terá magreza grau 2. Ainda é uma desnutrição, porém é menos intensa. E um adulto com IMC entre 17 e 18,4, ela terá magreza grau 1, ou seja, uma magreza leve. Quase chegando no peso ideal, porém ainda magra, para a questão da altura, né? Que é o IMC. Um adulto eutrófico significa um adulto com o peso e a altura adequados para ele. Então, é um adulto que tem um IMC entre 18,5 e 24,9. Se tiver IMC entre 18,5 até 24,9, é uma pessoa eutrófica, ou seja, normal, peso normal, altura normal. Um adulto com IMC entre 25 e 29,9 é um adulto com sobrepeso. Quer dizer, ainda não chegou no grau de obesidade, mas ficou ali uma luzinha vermelha piscando. É um sinal de alerta de que se aquele indivíduo engordar mais, ele vai ficar obeso. Um adulto com IMC entre 30 e 34,9 já é considerado uma obesidade moderada. Obesidade mórbida, por que mórbida? Porque vem de doença. Todos os obesos, eles são doentes. Eles têm um desequilíbrio ali nutricional e também endócrino. Ou seja, além de secretar alguns hormônios que contribuem para o ganho de peso, ele já tem hábitos alimentares errados que o fazem ganhar muito peso. Então, é por isso, essa é a causa dos quadros de obesidade, certo? E a obesidade ela é um grande problema da atualidade porque ela vem acometendo muitas pessoas. Estima-se que 1 a cada 8 pessoas são obesas no Brasil. E isso preocupa porque o percentual de obesos e também de pessoas com sobrepeso vem subindo cada vez mais. Antigamente, antes dos programas de saúde, né, na comunidade, antes dos PSFs, antes dos agentes de saúde nas portas, pesando as crianças,
As crianças elas morriam mais e adoeciam mais devido à desnutrição e também alguns adultos. Mas hoje em dia isso tem assim se revertido com intensidade muito grande, que não é tão somente a desnutrição e a deficiência nutricional que tem matado crianças de forma geral, mas o excesso de peso ele está ganhando lugar. Essa prevalência de pessoas que estão subindo no peso, que estão se tornando obesas e sobrepeso, está maior do que aquelas pessoas que têm deficiência nutricional. E isso preocupa muito, porque a gente sabe que a obesidade é um problema de saúde que acarreta muitos outros problemas, como, por exemplo, infarto, derrame, o AVC e tantas outras doenças cardíacas e também cerebrovasculares que a obesidade, esse excesso de gordura, tem gerado, né? E aí, adultos com IMC entre 35 e 40 são considerados obesos graves, obesidade mórbida grave, e adultos com IMC acima de 40 são considerados adultos com obesidade grau 3, ou seja, muito grave. E aí ele vai precisar de um tratamento muito rigoroso para perda de peso e controle desse peso com nutricionista, com profissional enfermeiro, de enfermagem, com fisioterapeuta, com educador físico, e esses profissionais juntos vão traçar um plano de cuidados para essa pessoa perder peso e aí ter uma qualidade de vida melhor. Gente, hoje a gente encerra a aula e também teremos os exercícios para calcular os IMCs aí, para a gente ir praticando e treinando. Qualquer dúvida pode me contatar no grupo, certo? Fiquem com Deus.